nós tivéssemos ela conosco no encontro de hoje no nosso congresso, para ela falar um pouquinho para nós de um tema muito especial, o perdão. Então, Gabriela, é contigo. Uma boa tarde, fique à vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Olha, louvado seja Deus mesmo, que eu cheguei, viu? Tudo contribuía para eu chegar. Então vocês estão aqui num dia todo especial, né? De encontro do pessoal do Pastoral da Saúde. E graças a Deus que tem vocês, né? Para poder levar um alento para os doentes que precisam tanto. E uma das coisas que o doente mais precisa é o que ele muitas vezes não faz. É perdoar. Nossa, às vezes as pessoas estão doentes, começa a conversar, daqui a pouco ele solta. Está magoado não sei com quem, tem raiva não sei de quem, é um horror. E, muitas vezes, o ministro da pastoral, que vai no seu doente, ele também precisa se perdoar. Às vezes ele nem percebe. Então, é um problema sério esse problema da falta de perdão. Quando fala de perdão, às vezes a pessoa não quer nem ouvir, porque implica em dar um passo que dói, porque tanto perdoar o outro como pedir perdão é difícil, dói muito, a pessoa fica sem coragem. Quando teve aquele encontro com São João Paulo II, lá em Assis, eu nem tenho que explicar. Foi no dia 21 de janeiro de 2002, faz 20 anos. São João Paulo II disse assim: somente o perdão pode sanar as feridas do coração. Só o perdão que pode curar essas feridas. Uma ferida que você faz porque caiu, machucou e tal, essa passa o remédio, dá os pontos, tudo bem. Mas a ferida do coração, essa não tem jeito. Só o perdão que pode curar. E o perdão é uma decisão que a gente tem que tomar. É uma decisão que a gente tem que tomar com, assim, uma força de vontade muito grande de exercitar esse perdão todo dia por boca. Você está falando só por boca, não adianta nada. Não. Todo dia você faz um Pai Nosso e fala que aquele Pai Nosso é para fulano de tal, que ele me magoou, me fez isso, estou orando por ele, perdoa ele ou ela. Você fala, não adianta nada, eu estou só falando de boca, mas é que quando a gente fala, o nosso cérebro dá ordem para o nosso sistema emocional, para o sistema emocional ir mudando, e demora. A gente, para perdoar, sentir que a gente perdoou, às vezes é para meio ano, 1 ano, e tem que continuar, não pode desanimar. Tem que continuar fazendo o que eu chamo de exercício de perdão. Mas, falando aqui na palavra de Deus, aqui no Evangelho de Marcos 11, no versículo 24 a 26, Jesus fala assim: tudo que pedirdes na oração, crede que tendes recebido e ser-vos-á dado. Mas, esse mais é que essa parte.
pé para orar, perdoai se tiveres algum ressentimento contra alguém, para que também vosso Pai que está nos céus vos perdoe os vossos pecados. Mas, lá vem outro mais para trabalhar. Se não perdoardes, tampouco o vosso Pai que está nos céus vos perdoará os vossos pecados. Então, Jesus está dizendo aqui para nós, se eu não perdoar essa pessoa que me magoou, me fez sofrer, o Pai Celeste não pode me perdoar. Não é que Ele não queira perdoar, Ele quer. Ele quer perdoar, mas a gente não deixa, porque a gente guardando raiva e ódio daquela pessoa que nos fez sofrer qualquer coisa, nós estamos impedindo que Deus haja para nos dar a graça. A gente fecha a casa, a porta, a janela e tudo do coração e não deixa a graça entrar. Quando nós perdoamos, nós nos vemos livres de um saco podre que a gente carrega. Aqui Jesus fala de ressentimento, mas a gente tem ódio, a gente tem raiva, a gente tem vontade de se vingar. Quem tem raiva tem vontade de vingar do outro. Ah, ele fez, ele vai pagar. Assim que o ser humano é. Tem vontade que o outro sofra a mesma coisa ou pior do que aquilo que ele fez para a gente. Então, é muito difícil, principalmente quando é na família. E às vezes é marido e esposa, filhos, e a gente não sabe. Por exemplo, o marido, não sei se ele é um bom marido, mas ele faz certas coisas que faz a esposa sofrer muito. E ela fica com mágoa, com raiva, e nem pensa que aquele marido age daquele jeito, porque ele tem um problema que ele vem trazendo desde pequeno. Quando o homem tem um problema com a mãe, ele, quando casa, transfere esse problema à esposa. Porque o homem, ele é bem próximo da mãe, chegado à mãe. Quando a mãe é muito agressiva e tal, castiga, ele guarda aquilo e, como ele se vinga sempre da pessoa que ele mais ama, quando ele se casa, ele ama a esposa, então ele vai se vingar da esposa. Ele faz uma coisa que chama transferência. A transferência da raiva que ele tem da mãe para a esposa. Então, muitas vezes, a pessoa se casa com uma pessoa que tem um problema sério de trauma que não foi resolvido. E a gente não sabe disso. Eu sempre brinco, eu falo para as mães assim, olha, reze para o seu filho ou sua filha casar com uma pessoa equilibrada. Ah, porque minha filha vai casar com um outro de bem, que tem posses, que isso não é importante. Ele tem do caráter, sendo trabalhador, honesto, aí não tem problema. E equilibrado. Porque muitos casamentos não dão certo porque o marido ou a mulher tem um desequilíbrio. E ele nem se dá conta disso. Então a gente não sabe disso também. E é muito comum também a pessoa, quando fica com uma mágoa, uma raiva, ela desenvolve uma doença. Às vezes até mais de uma doença. Por exemplo, a mulher, quando ela descobre que o marido tem um amante, dali uns 6, 7, 8 meses, ela tem um câncer de mama. E a mama é a fonte da vida. É ali, quando você nasceu, puseram você para a sua mãe amamentar. Quando você teve seus filhos, você levaram o filho para você amamentar. É uma fonte da vida. É ali que o ódio, a raiva ataca a pessoa. E a pessoa começa a ficar doente. Então, ela não se dá conta por quê. Mas é aquela raiva que ela ficou do marido,
o caso da traição. A traição é muito triste, muito triste. E ela vai guardando aquela mágoa, vai guardando aquela raiva e desenvolve um câncer de mama. Também, pessoas que vão guardando raiva, ódio, elas podem ter problemas gastrointestinais. Essa parte do corpo, ela é sensível a qualquer tipo de emoção negativa, ataca justo naquele lugar. A pessoa não sabe por quê, passa mal, come passa mal, não come passa mal, aí vai ao médico, hoje tem exames sofisticados, faz os exames, o médico fala, não deu nada no exame, não. Você fala, mas eu estou tendo uma coisa, eu estou sentindo, eu sinto dor. O médico fala, então eu vou mandar a senhora para um psiquiatra. Ah, mas eu não sou louca, o psiquiatra não é para louco. O psiquiatra não é para louco. E tem muitos casos, muitas doenças, que para poder resolver é preciso de psiquiatra. Por exemplo, quando a pessoa tem problema desse de gastrointestinal, que o médico não acha, ele manda ir consultar um psiquiatra. O psiquiatra vai dar uma medicação que ele só pode dar a medicação, que vai agir num problema lá do cérebro para resolver o problema aqui do sistema gastrointestinal. Se a pessoa tem uma coisa chamada fibromialgia, ela vai para o reumatologista. Lá faz exames e tudo, e o reumatologista dá a medicação. Só que não funciona. Não faz efeito. Aí ele fala, precisa ir no psiquiatra, a pessoa fala, como? Não tem nada na cabeça. Não é isso. É que aquele problema, aquela doença, aquela dor, é gerada por um desequilíbrio que nós temos na cabeça, no hipotálamo. E é preciso tomar uma medicação para corrigir aquilo a fim de você ficar livre daquela doença. Então, nosso corpo é uma caixa de surpresas. E quantas vezes nós mesmos fazemos mal ao nosso corpo, guardando raiva, ódio e ressentimento, nós chamamos doenças para o nosso corpo. Por exemplo, vocês vejam, há poucos anos atrás, teve um caso de um rapaz, bom filho, bom estudioso, ele fazia, acho que doutorado na Unicamp, não, aqui na USP. E era à noite, trabalhava de dia, à noite ele fazia o estudo. E um dia ele saiu, eu não conheço lá, mas dizem que a Unicamp é cheia de árvore, então à noite fica muito escuro. Ele saiu, estava sozinho, foi para o carro dele, quando ele pôs a chave, chegou um irmãozinho nosso. Eu falo que é irmãozinho porque quem é remido pelo sangue de Jesus, só que às vezes ele não sabe, o bandido. Chegou, falou, é um assalto, acho que ninguém sabe, mas acho que o moço reagiu. Aí o bandido atirou nele, não levou o carro e saiu correndo embora. E o moço morreu. Põe-se no lugar da mãe e do pai desse moço. Como é que faz para perdoar isso? E tem que perdoar. Ou perdoa ou perdoa. Não tem outro jeito. Se você não perdoar, você vai acarretar para você tudo quanto é coisa negativa, doenças, desequilíbrios, vai ficar doente por anos, sofrendo por causa daquele problema. Tem um outro caso também, de uma senhora que começou a ficar doente e tal, foi procurar o médico mandou fazer uma série de exames, ela fez os exames, quando levou para o médico olhou para ela e falou, é uma senhora já, a senhora já traiu o seu marido? Ela falou, não, doutor, que isso? Ele falou, então a senhora faz favor de mandar seu marido vir aqui, que eu preciso falar com ele. Ela foi embora, o doutor lhe falou o que ela tinha, e falou, olha, o médico não deu para você ir lá. O marido foi, chegou lá, o médico descobriu. Era o marido que tinha traído a mulher, e com isso ele adquiriu aquela doença
que matou tanta gente, como chama? AIDS. Ele adquiriu AIDS e passou para a esposa. Essa esposa, como é que faz para perdoar esse marido? Como que faz? Boa esposa, boa mãe, boa dona de casa. Como é que ela vai fazer para perdoar esse marido que atraiu? Então tem coisas assim que a gente fala, ah não, isso não dá para perdoar. Mas para seguir a palavra de Jesus, não tem outro jeito. A gente tem que perdoar. Por isso está escrito aqui, mas quando você for orar, perdoai aquele que te ofendeu, para que Deus possa te perdoar. Senão você não recebe o perdão de Deus. E imagina só, quanta gente perde o céu por causa da falta de perdão. Já pensaram? Quanta gente perde o céu? Eu brinco, às vezes eu digo assim, o José morreu, chegou na porta do céu, o São Pedro foi olhar as fichas dele para ver como é que estava, se ele ia para o céu, se ia para o purgatório, e ele ficou lá esperando. Mas o portal do céu estava aberto e ele ficou olhando aquele povo, tudo com vestes brancas e palma na mão, louvando, aquela maravilha, e falava, ai, que bom, tomara que eu vou para o céu, também que eu vou para o céu. De repente ele para e olha, o São Pedro, dá licença um pouquinho. Aquele ali, assim, não é o João? O São Pedro falou assim, mas você está no céu? Não, eu não gosto de estar no céu. Porque ele era meu sócio, ele roubou, ele subiu com o dinheiro da empresa, ele deixou eu numa situação difícil, eu e a minha família, ele fez muito mal para mim, para muita gente. Ele não pode estar no céu. Aí o São Pedro falou, meu filho, mas ele se arrependeu, ele confessou, mostrou arrependimento, por isso ele ganhou o céu. Aí o outro fala assim, então lá eu não vou. Se a minha ficha estiver escrita no tempo, eu não quero. Eu não quero ficar perto dele. Olha, perto do céu, quem quer ficar perto do João? Nem na hora de alcançar o céu, a pessoa não quer, porque ele está com raiva ainda, tá vendo? E é um negócio muito sério. Agora, nos Estados Unidos tem não é nem faculdade, é uma universidade chamada Universidade de Stanford. É na Califórnia. Um médico chamado Fred Luskin, ele desenvolveu um projeto no qual você paga matrícula caro e paga por mês para poder fazer um curso para aprender a perdoar. Eu quando li o livro, eu falei, nossa, naquele tempo que agora eu não vou mais assim fazer pregações porque a condição física não dá. Aí, quando eu li, eu falei, nossa, eu já andei São Paulo inteiro aí, ABC, tudo quanto é lugar, para levar o povo a entender por que precisa perdoar, e nunca cobrei nada. Agora aí tem que pagar para aprender a perdoar. Olha que situação. Isso é para a gente ver como a ciência está preocupada com a falta de perdão das pessoas. Porque esse médico chegou à conclusão que a pessoa, principalmente que tinha câncer, ela chegava no tratamento, fazia o tratamento direitinho, tudo, não respondia à medicação. Aí ele começou a conversar com as pessoas, principalmente mulheres, e ele descobriu que essas pessoas eram pessoas muito amarguradas, que tinham raiva, que tinham ódio, por isso que elas não conseguiam o efeito do remédio. Então ele começou a formar uma equipe de apoio para conversar com essas mulheres, psicólogos para poder ajudar. Aí então elas começaram a mostrar resultado dos remédios. Porque aquela raiva, aquela mágoa, aquele ódio que trazia consigo, impedia que o remédio fizesse o efeito. Assim é com a gente. Muito remédio a gente toma contra doente e não faz efeito porque o ódio e a raiva não deixa. De jeito nenhum, não deixa. A gente fica assim numa situação. O outro que ofendeu a gente está numa boa. A gente é que fica ruim, e fica doente, e fica. Não tem jeito. A Santa Teresa de Calcutá dizia assim, ontem já passou.
O hoje está aqui ainda. E o amanhã ainda não chegou. Eu só tenho mesmo hoje para perdoar. E para perdoar você tem que amar. Você tem que amar, porque não tem jeito, para dar o perdão, para conseguir amar aquela pessoa. Amar não, de jeito nenhum. Muitas vezes, aquele marido que se traiu, foi embora de casa para outra, depois quando ele fica doente, a outra irmãzinha lá não quis cuidar, você que já vai trazer para casa e cuidar dele até ele morrer. Então, porque é pai dos seus filhos. A gente não entende, não dá para entender. Deus fala assim, Deus a gente não entende, Deus a gente louva. A gente louva a Deus por tudo. Que nem eu, atrasou tudo, teve contratempo para chegar aqui, eu fui só louvando pelo atraso, louvando pelos contratempos, tudo, fui louvando. Era o único jeito. Mas cheguei, né? Atrasada, mas cheguei. E a Santa Catarina de Sena, ela era uma pessoa que não tinha cultura nenhuma. E Deus falava com ela. Quando é assim que a pessoa tem, assim, não é bem uma conversa, é mesmo um aviso de Deus, né? Ela tinha uma pessoa sempre do lado dela que anotava as coisas que Deus falava com ela. E Deus dizia para ela, a respeito dos nossos sacerdotes, que qualquer coisa que acontece, o povo sai espalhando, falando mal do padre, para tudo quanto é lugar. Isso é grave, gente, é gravíssimo. Perde o céu. Perde o céu, porque está falando de um consagrado de Deus. Mas ele fez. Você viu? Você estava lá? Eu não vi, eu não estava lá. Não, mas falaram, mas eu não quero saber. Então, Deus disse para ela que a gente tem que rezar para os padres. E a gente fala, mas não reza por eles. E eles precisam muito de oração. Porque se nós somos tentados, eles são tentados 3 vezes mais. E Deus falou para Santa Catarina de Sena que o perdão é muito importante e a pessoa tem que ir de encontro à confissão. Muitas vezes o padre ajuda você a fazer uma oração de perdão ali mesmo, a confissão. E ela disse que Deus disse para ela que quando a pessoa vai para a confissão, somente o padre, só o sacerdote, tem a chave do lugar que abre aquele depósito onde fica o sangue de Jesus. Quando a pessoa confessa, faz uma boa confissão, na hora que o padre vai dar o perdão para ela, ele sempre faz assim: eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Maravilha, o gesto da mão abençoada do Pai, a mão que foi consagrada. E Deus diz para ele que naquela hora o sacerdote abre a porta daquele depósito do sangue de Jesus, e o sangue de Jesus cai por cima da pessoa que está confessando. E naquele momento ela é liberta de todo o pecado. Por isso que é difícil a gente confessar, né? Eu não vou confessar, não, o padre da minha paróquia me conhece. Vai lá no padre da outra paróquia, vai lá na cidade, vai no São Francisco, procura um outro lugar para confessar. Mas não fica guardando, não fica. Tem um amigo que é monge, e ele fala assim que é o jardim secreto que a pessoa tem. O jardim onde ela fica guardando essas coisas, essas mágoas e tudo. Então, nesse jardim secreto, a gente começa a guardar todas essas coisas, e é isso que traz muito problema, principalmente de saúde para nós. E as pessoas pensam que quando perdoa, ela vai esquecer. Não! Quando eu tenho raiva, ódio, eu lembro da pessoa e digo, ela me fez isso. Quando a gente começa a fazer o exercício de perdão,
rezando todo dia o Pai Nosso para aquela pessoa e pedindo para Deus abençoar ela pelo que ela fez de ruim para mim, passado um tempo, você começa a pensar assim, nossa, coitada da Maria, ela fez tudo aquilo para mim e ela não sabe que ela vai ter que dar conta disso para Deus, que eu estou fazendo minha parte, eu estou perdoando, mas ela me fez sofrer, ela me magoou, ofendeu, e ela vai ter que dar uma conta disso tudo que ela fez, vai ter que dar conta para Deus. Aí você lembra dela, tem aquele raiva, você lembra pensando naturalmente. Aí você vê que já começou a funcionar o seu exercício de perdão. A gente pensa, perdoar é esquecer. Não, a gente não esquece. Só que quando a gente já começa a perdoar, a gente vai ficando assim, até com compaixão daquela pessoa, por ela ter magoado a gente, por ela ter feito mal para a gente, que ela vai sofrer as consequências daquilo que ela fez. E vocês vejam bem, eu que já tenho 90 anos, imagina só, desde pequeno, fui criado no interior, casa que... hoje é dia de São Chama os irmãos rezar terço. Hoje é dia de Santo, vamos rezar terço. Rezava terço desde pequena, porque depois do terço tinha bolo de fubá, e a gente ia para o terço para ganhar bala, bolo de fubá, tudo. Então eu fico pensando, quantas vezes será que eu rezei o Pai Nosso? Não rezei. E eu desafio vocês a pensar quantas vezes vocês rezaram. Vocês falaram o Pai Nosso, mas rezar não. Porque rezar o Pai Nosso é viver o Pai Nosso. E um versículo do Pai Nosso fala assim: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então você vai para a missa, fala, Pai Nosso que está no céu, você também fala, mas fala, sabe? Mas perdoar de coração. Então, muito Pai Nosso que você rezou, esse versículo aí não valeu. Você não rezou, você só falou. Quando Jesus ensinou os discípulos a rezarem o Pai Nosso, e ele falou, e esse versículo, perdoai-nos as nossas ofensas, que é para Deus perdoar a gente, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. É aí que está o X do problema. Você tem que perdoar para que o Pai Celeste possa perdoar você também. Eu não sei a hora, quanto tempo eu tenho. Quem que é o dono da hora? Sou eu. Você que é o dono da hora? Quanto tempo eu tenho? Não, acho que não. É porque tem que pegar a oração com eles, por isso. Não, você não está aí, demora muito, dá muito atrás. Tá. Então, nós temos também o problema que eu estava dizendo, que eu disse antes, da transferência. O problema de transferência é grave. Se aqui tem psicólogos, eles vão entender. Psicóloga vão entender o que eu vou falar. Vou dar um exemplo. A gente é pequena, na escola, eu, por exemplo, fui professor de 30 anos. Então, vamos supor, tinha uma classe cheia de meninos, e um dia eu estou escrevendo na lousa lá, de repente eu sinto uma bolinha aqui na cabeça. Quando eu viro, aquele que jogou, o Pedrinho que jogou a bolinha, está quietinho, e o outro Zezinho que está do lado, está dando risada. Aí a professora falou, vem aqui. Não, professor, não fui eu não, foi ele. Não, vem aqui. A professora não acredita no Zezinho, porque ele estava rindo. E o Pedrinho quieto. E ninguém da sala falou para o Pedrinho, porque o Pedrinho era daquele que saída da escola e ia bater nos outros. Aí a professora chamou o Zezinho, ficou bravo com ele, passou um castigo para ele lá, e aí ele ficou quieto.
pequena, ela fica triste assim, mas depois ela esquece. Só que fica guardado aqui, ó. Tem um cantinho aqui que guarda as coisas. E passam-se os anos. O Zezinho cresce, estuda, faz uma faculdade, é ótimo aluno e terminou a faculdade, arrumou um emprego maravilhoso numa empresa muito boa, multinacional, né? Aí ficou todo feliz, a mãe ficou feliz. Aí lá vai ele, primeiro dia de trabalho. Quando chega a noite, a mãe fica esperando ele chegar, né? Para perguntar como é que foi o dia de trabalho. Quando ele chega feliz na vida. Ai, tem uma beleza a empresa, viu? Aí fui apresentado, me receberam muito bem, uma maravilha, tem um restaurante maravilhoso e tal. Eu só não gostei de uma coisa. Na minha sala de trabalho tem vários funcionários e umas 3, 4 mesas ali perto da minha, senta uma senhora e eu não fui com a cara dela. Eu olhei para ela, nossa, quando eu olhei para ela, quando ela veio me cumprimentar, me dar as boas-vindas, eu senti até mal-estar, enjoo de estômago. A mãe falou, nossa, você conhece ela? Eu não, nunca vi essa mulher. Mas como você ficou desse jeito porque viu a mulher? Ah, não sei. O que é? Ele, quando era pequeno, guardou a fisionomia daquela professora, o jeito daquela professora. Essa mulher que ele viu lá no lugar de trabalho tem ou o semblante da professora, ou o jeito de pentear o cabelo, ou assim, o jeito de falar, de se mover, ou a cor da pele, alguma coisa semelhante àquela professora que em 1900 e lá para trás ofendeu ele naquele dia. E ele não se lembra, mas ficou guardado lá na mente, ficou guardado. E aí, por isso ele foi com a cara da mulher, por isso ele não gostou dela, mas ele não sabe o porquê. Por isso que você já viu a pessoa falar, não fui com a cara de fulano, né? E quando ela parou aqui, deu muito de padre, entra um padre novo, e você vai na missa, primeira missa de abertura, ah, Deus me livre, eu vou mudar de paróquia, eu vou lá para a paróquia Santa Rosa, porque esse padre aqui, não fui com a cara dele. O coitado do padre nunca viu ele, nem sabe de onde ele veio, nem nós está sabendo agora, mas não foi. Por quê? Porque quando você era pequeno, você foi entrar na casa do seu Geraldo para roubar goiaba, e o seu Geraldo está correndo atrás de você com um pedaço de pau, porque você invadiu lá o pomar dele, e o padre tem o jeito do seu Geraldo. É a transferência que a gente faz sem nem pensar. Quando entra em casa, na família, aí a coisa fica feia. Por quê? O filho casa com uma moça que a mãe vai com a cara dela, e quando apresenta ela para a mãe, ele leva ela para apresentar para a mãe deixa embora. Quando o filho volta, ela fala assim, Deus me livre, você está pensando em casar com essa coisa aí? Esse é o meu jeito dela, essa boca com esse vermelhão de batom, essa saia lá em cima, não sei aonde, essa moça parece uma prostituta. Ele fala, que isso, mãe? Ela é moça direita, a família dele é boa, me atende bem. Ah, porque vê que você é um bom partido, você é um trouxa, estão empurrando ela, você está do jeito. E olha, quando você tiver um filho ou uma filha que quer casar com alguém que você não vai com a cara, não fala nada, não fica falando mal dela ou dele pro outro. Porque ele vai lá e conta tudo para namorar. Minha mãe falou, eu sei o que é. A moça já sabe que a sogra, a futura sogra, não gosta dela. E moço ou moça, quando quer casar, casa. Você não impede, não vai impedir. E aí, casa, a moça sabe que a sogra não gosta dela, não vai na casa dela, a sogra não vai na casa da nora. E daí uns 2 anos, a moça tem uma neném, a carinha da sogra. Cabelinho, sarará.
sogra. Meu Deus, a mãe olha o nenê, filha, ela ama, mas tem uma coisa assim. Aí a menininha vai crescendo, quando ela começa a sentar no cadeirão para comer sozinha, e já está comendo um pedacinho de frango, e a mãe faz pá na mão dela. Ela fala, não, mamãe, o que é? Não fiz nada. Não fez mesmo. Mas é que a menininha comendo, ela viu que a menininha faz assim, ó. Igualzinho a sogra, que numa festa de aniversário que ela foi de a sogra lá longe, a sogra estava comendo um sanduíche e escorria um caldo assim na mulher. A menininha faz igualzinho. Olha, gente, e é verdade, viu? Faz igualzinho. O resultado é um horror. A menina vai indo, a mãe vai pentear o cabelo, puxa o cabelinho da menina. Não está puxando o cabelo, está puxando o cabelo da sogra. E a criança chora. Aí ela leva na cabeleireira. Pelo amor de Deus, faz alguma coisa, passa um negócio aqui para alisar o cabelo dessa menina. Ela fala, não, ela é muito novinha, não pode ainda usar nada disso. Você usa um creme, a senhora já leva, passa um penteado. Ah, já usei tanto creme, não adianta nada, esse cabelo horroroso, igual da codela. E vai crescendo, vai crescendo. Quando ela chega na adolescência, aí chega o fim de semana, ela fala, mãe, vou dormir na casa da minha amiga. A mãe fala, vai, graças a Deus. E ela, às vezes, vai para a casa de uma amiga que usa droga. E aí, entra na droga. Quando a mãe descobre, a mãe não põe a mão na cabeça, põe o pé na cabeça de desespero. E por quê? Pela falta de perdão da sogra. A coisa vai longe, a falta de perdão. Não dá para falar mais de coisa, porque o tempo aqui está contadinho. Mas vai longe a falta de perdão. Não é só a saúde que estraga, é também as emoções da pessoa, aquela convivência com os outros, faz um estrago geral. É um horror. E como agora o tempinho já está quase terminando, eu vou convidar vocês para a gente fazer oração de perdão. Então, eu vou fazer a oração de perdão. Conforme eu vou falando, vocês vão sussurrando aquilo que eu estou falando. Não falem em voz alta para não separar a pessoa que fica do lado. Mas você vai sussurrando quietinha as palavras que eu estou falando para você mesma. E já que nós vamos orar em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, nesse momento, eu me coloco aqui na Tua presença, Senhor, para, primeiro, pedir perdão. Pedir perdão pelas vezes que eu guardo ódio, raiva, ressentimento. Eu peço perdão. Muitas vezes eu ofendi o Senhor Jesus, ofendi as pessoas. E hoje, nessa tarde de perdão, eu venho, Senhor, me colocar na Tua presença para pedir perdão para mim mesma. E eu quero perdoar todas as pessoas da minha família que me ofenderam, que me fizeram qualquer mal, começando dos meus pais, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus tios, primos, marido, esposa, filhos, as pessoas da minha família que roubaram na herança. Quanto problema por causa de herança, Senhor. A gente não lembra que vai no caixão e que não vai dinheiro nenhum ali dentro. Eu ponho todos eles aqui diante de Ti, para dizer que eu perdoo a todos, Senhor. Eu perdoo os que eu me lembro e os que eu não me lembro. Perdoo e peço que o Senhor abençoe todos eles. Senhor Jesus, eu venho colocar na Tua presença, Senhor, todas as pessoas que eu tive na infância,
pessoas na escola, colegas de escola, companheiros de brinquedos, aqueles que me puseram apelido, que me deixaram do lado, não me convidavam para as brincadeiras. Eu quero perdoar, Senhor, todos eles, as professoras que eu tive também, e pedir, Senhor, que o Senhor abençoe todos eles. Eu quero também trazer na Tua presença, Senhor, aqueles meus amigos de adolescência que me levaram a cometer alguns pecados contra a castidade, pecado de usar droga. Eu venho perdoar, não sei onde eles estão, mas o Senhor sabe. Eu perdoo cada um pelos vícios que eles me ensinaram, que até hoje me incomodam, Senhor. Eu perdoo também, Senhor, todas as pessoas que me roubaram a minha família, roubaram na rua, moto, bicicleta, carro, relógio, celular, e que invadiram nossa casa também, ladrões à mão armada, deixando a nossa família num pavor terrível. Eu perdoo todos eles, Senhor. E eu lembro agora que o primeiro santo que o Senhor levou para o céu foi Dimas, que hoje nós chamamos de São Dimas. O Senhor levou um ladrão para o céu. O Senhor pode também fazer com que essas pessoas que me assaltaram meus filhos, pessoas da minha família, assaltaram minha casa, que eles também te encontrem como Dimas te encontrou, Senhor Jesus. Eu te louvo, Senhor, por cada pessoa que eu estou perdoando. E eu te louvo também por aquelas pessoas causadoras de acidentes, desastres, comigo, com pessoas da minha família, que deixaram a pessoa com um problema de deficiência, tiraram a vida. Eu perdoo essas pessoas e peço que o Senhor tenha misericórdia delas, para que elas te encontrem, a fim de não guiarem mais alcoolizadas, drogadas, para não causar sofrimento para outras pessoas, como elas causaram sofrimento para nós, para a minha família. Eu te louvo, Senhor Jesus, por todas as pessoas com as quais eu trabalhei, aquelas que eu trabalho agora, porque falaram mal de mim, fizeram perder emprego, tinham inveja de mim, os chefes que eram muito estúpidos comigo. Eu te louvo por eles e peço que o Senhor abençoe, porque hoje eu perdoo cada um deles. Perdoo também, Senhor, os meus vizinhos, dos lugares onde eu já morei, do lugar onde eu moro agora, vizinhos que não pensam que a gente tem que levantar cedo para trabalhar, e por isso põe o som numa altura terrível, ou tem animais que latem a noite inteira. E se a gente vai falar com modos, com educação, ainda acham ruim com a gente. Eu te louvo por eles também, Senhor, e perdoo. Peço que o Senhor abençoe cada pessoa que eu estou perdoando. Eu quero também, Senhor, perdoar todas as pessoas que eu achei que fossem meus amigos, mas uma hora que eu fiquei desempregado, uma hora que eu precisei de ajuda, sumiram todos, não apareceu ninguém. Aí eu vi quem era meu amigo de verdade. Eu quero, Senhor, nessa tarde, perdoar essas pessoas. E eu peço, Senhor, que se um dia eles precisarem de ajuda, que eu possa ajudar. Porque na palavra de Deus o Senhor fala que para pagar o mal com o bem. É isso que eu quero fazer para viver a Tua santa palavra, Senhor. E eu te louvo, Senhor Jesus. Eu quero trazer também aqui na Tua presença, Senhor, os consagrados, bispos, padres, diáconos, seminaristas, pessoas consagradas da igreja, e também as pessoas das pastorais onde eu trabalho.
Porque muitas vezes na pastoral sai tanta briga, coordenador com os subalternos, discute, sai confusão, a pessoa fica sentida porque o coordenador chamou a atenção na frente de todo mundo. Eu quero perdoar todos da igreja, Senhor, e pedir para o Senhor ter misericórdia, porque eu muitas vezes esqueço que o padre, o bispo, o seminarista, eles são pessoas humanas e eles também podem errar, Senhor. Eu penso que eles são santos, por isso, Senhor, hoje eu perdoo todos eles e peço que o Senhor abençoe todos. Eu quero também perdoar pessoas da área da justiça, pessoas da área da saúde, aqueles médicos que fizeram erro médico comigo ou com pessoas da minha família, aqueles enfermeiros que quando eu fiquei internada no hospital me trataram assim com tanto pouco caso ou com, assim, muito grosseiros. Senhor, tem misericórdia, dá a graça deles te conhecerem, para que eles tratem os doentes como se estivesse tratando o Senhor Jesus. Peço misericórdia por todos eles e peço também misericórdia e perdoo as pessoas da área da justiça, juízes, advogados que não julgaram bem a causa, não advogaram bem a causa que eu entreguei, aquelas pessoas que são da área da polícia, que muitas vezes abordaram um filho meu, um parente, assim na rua, fazendo vistoria, fazendo a pessoa passar vergonha, as pessoas que passavam ficavam olhando aquilo, que achavam que a pessoa era um ladrão e não era. Eu perdoo todos os policiais, delegados, peço que o Senhor abençoe todos eles e que o Senhor tenha misericórdia de todos eles. E eu agora, Senhor, perdoo as pessoas que me discriminaram por causa da cor, por ser pobre, por ser feio, por qualquer motivo, fizeram discriminação contra mim. Perdoa essas pessoas, peço que o Senhor abençoe. E eu agora, Senhor, coloco aqui, na Tua presença, as pessoas que violentaram a mim ou pessoas da minha família, quando a gente era pequeno, principalmente violência sexual. Eu peço misericórdia, Senhor, que essa violência terrível deixe marca para o resto da vida. Eu perdoo essas pessoas, porque essas pessoas têm um problema de desequilíbrio psíquico muito grande, Senhor. Por isso que elas fazem isso com crianças. Tem misericórdia, que elas te encontrem. Por essas pessoas, Senhor, para que elas não possam fazer mal, principalmente as crianças pequenas. E eu perdoo, Senhor, a pessoa que para mim é mais difícil de perdoar. Eu trago ela aqui, Senhor, na Tua presença. E eu perdoo, Senhor. O que ela me fez é muito grave e eu tenho dificuldade para perdoar. Mas como hoje é o dia que o Senhor determinou que a gente perdoe, eu estou aqui perdoando. Eu estou perdoando de boca, Senhor, porque eu sei que meu coração vai demorar para perdoar de coração. Mas eu estou perdoando de boca, eu vou fazer o exercício todo dia para conseguir perdoar de coração. Eu quero, Senhor Jesus, pedir que o Senhor venha com a sua misericórdia sobre mim e que eu possa confessar todo e qualquer ódio, raiva que eu tenha dentro de mim contra qualquer pessoa, para que eu fique livre, Senhor, para que o sangue do Senhor caia sobre mim, para poder me libertar, Senhor. E eu agradeço, Senhor. E às vezes também fico pensando no tempo que eu não te seguia, Jesus, que eu andava aqui e ali te buscando em lugares onde o Senhor não estava, e eu fico pensando e fico aquilo martelando na minha cabeça. Mas, se eu já confessei, o Padre já falou que me perdoa, e é Jesus perdoando pela mão do Padre, eu não quero ficar com esse sentimento de culpa,
Porque o sentimento de culpa é um pecado muito grande. É eu duvidar da sua misericórdia. Eu não quero isso, Senhor. Por isso, eu me perdoo, porque o Senhor me perdoa no sacramento da confissão. E se eu tenho algum pecado que ainda não confessei, eu vou procurar um sacerdote, vou confessar, praticar sem qualquer sentimento de culpa. Porque o Jesus, o Senhor me perdoou, então eu me perdoo, Senhor. Por qualquer mágoa, qualquer ódio, qualquer raiva que eu tive de alguém, eu me perdoo porque o Senhor me perdoou no sacramento da penitência. Eu te agradeço, Senhor. E eu me lembro que na cruz, antes de expirar, o Senhor disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O Senhor perdoa os seus algozes. Eu quero, Senhor, seguir o seu exemplo. Quero viver a minha vida daqui para frente, perdoando, Senhor, dando perdão a quem me ofendeu. Quero seguir a tua palavra, Pai Nosso, e aqui nas palavras que o Senhor disse na cruz. E eu, Senhor, agradeço e te dou toda a honra, toda a glória, louvor, adoração, porque o Senhor merece tudo isso e muitas vezes eu não dou a adoração para o Senhor, que é devida ao Senhor. Por isso te dou honra e glória hoje, Senhor, e agradeço profundamente por o Senhor me ouvir e me dar o seu perdão. Te dou glórias e louvores, Senhor, agora e para sempre. Amém. Aqui no meu livro, eu trouxe livros, se alguém quiser adquirir um, custa R$30. E esse livro, quando a gente faz um livro, a gente ganha o direito autoral. Eu não recebo o direito autoral. O dinheiro desse livro é dado para estudar seminaristas, para serem padres. E eu peço para vocês, orem para eles serem padres santos, para que sejam padres santos. Então, aqui tem 1/3 do perdão e 1/3 de cura. Porque para você ser curado, não adianta você rezar sem perdoar. Então tem aqui o texto do perdão, que é rezado no tercinho de Nossa Senhora mesmo, só as palavras que são diferentes. E aqui é fácil de ler, que é uma linguajar muito simples. E assim, cada 2 folhas é o testemunho de uma pessoa que a gente ajudou a perdoar no tempo que a pessoa tinha ódio, tinha raiva, e a gente fazia atendimento para essas pessoas. Então, 2 folhas é um testemunho. É fácil. Você pode ler um testemunho por noite, fácil de ler, e tem uma oração de perdão, que você deve fazer no começo agora, 30 noites seguidas. Então, deixa o livro lá do lado. Cada noite você reza aquela oração comprida, mas você faz esforço para rezar. E quando você vai rezando, vai aparecendo na sua cabeça a pessoa que você nem lembra que você precisa perdoar. Aí você fala, nossa, eu não lembrava de fulano. Aí você perdoa. Então tem aqui no final do livro, tem essas orações para você fazer. E eu peço a Deus, Nossa Senhora, que ajude vocês a perdoarem, para que vocês sejam livres, que é um passo que vou. Livres de toda mágoa, todo ódio, toda vaidade e de toda doença do corpo e da psique e do espírito. Que Deus abençoe cada um de vocês e que vocês tenham recebido nesse encontro, assim, muitas bênçãos de Deus. Que vocês possam passar com por aqueles que vocês assistem, doentes, essa força de perdão. Sei que é uma mãe que tem raiva do filho, porque o filho entrou na droga, aí o dia que você vai visitar, você fala devagarinho com ela, e tal, vai levando aos pouquinhos, levantou ela, perdoa. Que Deus abençoe cada um. Amém.
Precisa mais de ti, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Precisa, Senhor, precisa mais de ti. Precisa.